Você pode se colocar de pé, amado, em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos por cada dízimo, por cada oferta que foi plantado, Senhor Deus, em teu reino, em tua casa nesta manhã. E a nossa oração, Pai, é que toda promessa que está atrelada a este princípio seja uma realidade do céu sobre a vida desta casa, sobre a vida desta família, sobre a vida deste irmão. Pai, em nome de Jesus, dê ciência do céu, dê sabedoria aos teus filhos, aos teus servos, Pai, que conduza esta casa para que venham administrar com ciência, com sabedoria do céu, a fim de que o teu nome venha a ser honrado, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado, Pai, e o teu reino venha a se expandir no centro de Portugal, através da pregação do Evangelho, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Queridos, quem nos visita aqui hoje pela manhã, pela primeira vez, faz um sinalzinho com a mão. Meu Deus, glória a Deus. Tem aqui na frente, tem mais alguém? Faz um sinalzinho assim com a mão. Queridos, qual é o nosso costume? No 3, forte, vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que vocês nos concedem de adorarmos ao Senhor juntamente convosco. Essa casa é do vosso Pai e é vossa também. E nós somos a vossa família. E saibam de uma coisa: vocês podem escapar de tudo, mas da nossa oração, da nossa intercessão, disso vocês não escapam, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, dá um abraço nesse irmão, dá um abraço nessa irmã, em nome de Jesus. Declare todo o favor do céu sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome do Senhor. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, aproveitando que você está de pé, para não ficar vivo, morto. Está de pé. Em nome de Jesus, abre a sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, até o versículo 32. Eu vou ler essa história para você, muito conhecida. Eu quero comunicar dessa graça que o Senhor trouxe ao meu coração através dessa palavra, para a sua vida nesta manhã. Enquanto você está se localizando aí, olha para esse irmão e diga para ele: você está num ambiente onde a graça de Deus está sendo comunicada. Fique atento, fique atenta. O céu, nessa manhã, quer comunicar a graça dele sobre a sua vida. Ouça um amém, ouça um glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. História muito conhecida. A perícope do texto nos trata da seguinte forma: a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe,
viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, mas nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com meretriz, mataste-lhes um bezerro cevado. Ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu perdão. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho na cruz para perdão de nossos pecados. Obrigado porque o Senhor deu a todos aqueles que creem no seu Filho amado a prerrogativa de se tornarem filhos e filhas do Senhor. Obrigado pela pessoa do teu eterno Espírito. Nessa manhã, Pai, da mesma forma que o Senhor tem nos conduzido através dos teus servos em adoração ao Senhor, do qual desfrutamos da tua presença, contemplamos a tua presença. Agora, de forma ímpar, o Senhor venha falar ao coração da tua igreja por intermédio da tua palavra. Nos confronta, nos exorta, nos orienta. Senhor, balance as nossas estruturas aqui nesta manhã. Sacode a nossa alma a ponto de entendermos a necessidade de viver, Pai, totalmente na dependência da presença do Senhor. É no nome de Jesus que assim oramos e glorificamos ao Senhor. Amém, amém e amém. Pode se sentar, amado. Quero conversar com você nessa manhã sobre essa história, essa passagem que me impactou muito. Conversando com Raquel e depois à noite, madrugada, falando com o Senhor a respeito desse texto. É lindo olhar para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, amados. Porque o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, há quem diga que é o Evangelho dentro do próprio Evangelho. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é a fiel comunicação da graça de Deus ao coração do homem. É Jesus diante de uma murmuração que partiu dos líderes religiosos quando diziam: por que este come e se assenta e recebe pecadores? Jesus então ele vai propor 3 parábolas nesse capítulo, de forma que as 2 primeiras parábolas vai servir de base introdutória para a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. A primeira parábola vai falar da ovelha perdida, apontando diretamente para o filho mais novo que se perdeu fora de casa. A segunda parábola vai falar da parábola da dracma perdida, apontando para o filho mais velho que estava dentro da casa do pai, mas estava perdido. Entenda isso. A graça de Deus é para aqueles que estão perdidos fora, mas também a graça de Deus é para aqueles que estão perdidos dentro. Vou repetir. A graça de Deus são para aqueles que estão perdidos fora, que estão vivendo uma vida dominada pelo pecado,
Mas a graça de Deus também é para aqueles que estão dentro da casa do Pai, mas não entendeu o que é ser filho deste Pai e vive preso como um escravo. A graça de Deus é para libertar desse jugo e te mostrar que você está na casa do Pai, você é filho do Pai e que você tem acesso a tudo aquilo que o Pai tem liberado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ouça um amém? A terceira parábola, que é a qual nós iremos trabalhar nesta manhã, ela traz algumas verdades e eu quero trabalhar este tema com vocês. Um convite para voltar à casa do Pai. Vamos falar bem alto no 3. 1, 2, 3. Um convite. Olha para esse irmão que está pertinho de você e diga para ele: existe um convite nesta manhã para voltarmos para a casa do Pai. É interessante olhar a partir do versículo 11, onde começa a ser narrado essa parábola, que é apresentado um homem que tinha 2 filhos, e de repente o mais jovem chega para o seu pai e diz para o seu pai que lhe dê aquilo que lhe é por direito, que lhe dê aquilo que lhe é por herança, que lhe dê aquilo que ele tem e que é seu. Mas quando este filho ele chega para o seu pai, preste atenção nisso, para pedir ao seu pai os seus bens, ele estava dizendo para o seu pai: pai, eu quero aquilo que o Senhor pode me oferecer, mas eu não quero a presença do Senhor. Eu preciso chamar a sua atenção a isso. Às vezes nós estamos na casa do Pai e é semelhante modo, nós estamos como esse filho mais novo. Nós estamos querendo aquilo que o Pai pode oferecer, mas nós não estamos querendo desfrutar daquilo que o Pai é. E nós corremos um sério risco de ser uma geração que não busca a face, mas só busca as mãos dele. Mas dessa manhã, em nome de Jesus, eu quero declarar que você é uma geração que não busca apenas as mãos, você busca a face. Você é uma geração que não está buscando a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Você é um filho, não é um filho interesseiro que está pedindo ao Pai somente coisas para o seu bel interesse, mas você é um filho que ama a presença desse Pai, que desfruta da presença desse Pai, que entende a importância da presença desse Pai e que não abre mão da presença desse Pai. Está comigo aqui nessa manhã, família Lagoinha? Corremos um sério risco e eu comecei a meditar sobre isso. Imagina você, pai, eu preciso criar essa analogia para você entender o quão profunda é essa verdade, essa palavra. Você que é pai, imagina se o seu filho chegasse até você somente para te pedir, com uma lista de pedidos intermináveis, e te apresentasse. E após você dar tudo o que ele pedisse, ele dissesse obrigado e virasse as costas, e não construísse com você um relacionamento. E você, pai, nunca ouvisse desse filho um eu te amo. Você, pai, nunca tivesse com este filho um tempo de mesa, um tempo de comunhão, um tempo de ser grato um com o outro. Eu fiquei pensando sobre isso e comecei a imaginar o Samuel, meu filho, e a Esther. Se eles chegassem para mim e me vissem simplesmente como alguém que viesse fazer algo, e não como alguém que fosse importante na vida deles. Confesso que como pai eu ficaria muito frustrado. Eu ficaria muito decepcionado. Agora imagina você, o nosso Pai, o nosso Senhor. Se eu e você chegássemos todo dia diante dele somente para pedir, e não desfrutasse da presença dele. Eu quero lhe convidar nesta manhã a entender aquilo que foi cantado. Eu só quero a sua presença. Hoje eu não vou te pedir nada.
Talvez você entra por essas portas e o que você faz é pedir, 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 pedir. Você está dizendo: Pai, eu só quero aquilo que você pode me oferecer, eu não quero, Senhor. Mas nessa manhã eu quero desconstruir isso na sua mente, em nome de Jesus. Você está num ambiente onde existe um convite para você literalmente voltar para a casa do Pai e entender que melhor do que tudo que o Pai pode fazer é a presença dEle na sua vida, é o favor dEle na sua vida, é a graça dEle na sua vida. Está comigo aqui nessa manhã, família Lagoinha? Está entendendo essa verdade que o céu está comunicando ao meu e ao seu coração? Ouça um amém, ouça um glória a Deus, ouça um aleluia, ouça uma manifestação de adoração e contemplação a presença dEle nessa manhã. Não podemos ser filhos que só querem aquilo que o Pai oferece. Precisamos ser filhos que amem a presença dEle. Sabe qual é a minha oração nesta manhã? É: Senhor, me perdoe por às vezes ser um filho que só te pede e não desfruta da sua presença. Se essa é a sua oração nesta manhã, comece a falar com Ele na sua intimidade, dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe por querer só aquilo que as suas mãos me pode oferecer. Me perdoe por querer só aquilo que o Senhor pode fazer. Mas essa manhã eu quero declarar que eu necessito da sua presença. Que eu necessito em viver uma vida de comunhão, de intimidade, de adoração com o Senhor. Ouça um amém em concordância com essa verdade. Glória a Deus. Poucas pessoas notam que o filho mais velho também pega parte da sua herança. Observe comigo o versículo de número 12, na parte final, que diz assim: e ele repartiu por eles a fazenda. Não foi só com o mais novo, também foi com o mais velho. O sentimento que era existente no coração do mais novo, o filho mais velho também o corroborava com ele, também tinha o mesmo sentimento em seu coração. Mas sabe o que mais doeu no meu coração, que saltou diante dos meus olhos? Foi que o filho mais novo saiu da casa, mas o filho mais velho permaneceu. Mas permaneceu dizendo para o pai: eu quero aquilo que o Senhor pode fazer, mas eu não quero a presença do Senhor. Posso apertar um pouquinho e diga amém. Infelizmente tem muitas pessoas na casa do Senhor que só querem aquilo que o Pai pode fazer e não querem a presença dEle. Posso lhe fazer uma pergunta e responda para você mesmo nessa manhã? Que filho você é? Um filho que só quer, só quer, só quer, só quer. Ou um filho volta a dizer que diga: Pai, eu não preciso te pedir nada porque o Senhor já fez. O Senhor já fez lá na cruz quando entregou o seu filho. Agora eu só quero estou sentindo a presença dele. Agora eu só quero desfrutar da presença do Senhor. Eu não quero te pedir nada porque o Senhor já fez. Eu não era filho, o Senhor me tornou filho. Eu não era herdeiro, o Senhor me tornou herdeiro. Eu não era participante das heranças eternas, mas o Senhor me tornou participante. Eu não era nação eleita, mas o Senhor me fez nação eleita. Eu não era sacerdócio, mas o Senhor me fez sacerdócio. Eu não era uma geração eleita, mas o Senhor me fez uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido das trevas para a preciosa luz. O Senhor me transportou do reino das trevas, me levou para o reino do teu Filho amado, um reino cheio de amor, e por isso o meu coração é grato, Pai, não por aquilo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, quando lá Jesus bradou: Tetelestai, está consumado. Está entendendo essa verdade nesta manhã, meu querido? Eu não estou falando que você não pode pedir. Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a pedir, Ele nos ensina a bater na porta. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a nossa oração, ela precisa mudar um pouco. Ao invés de chegar diante dEle como se fosse
Aquele dia que você vai no Pingo Doce ou no Continente com uma lista para fazer uma compra. Infelizmente tem muito cristão que acha que o reino do céu é uma grande mercearia, que ele vem com a lista e pega aquilo que lhe é conveniente e vai embora. Não é sobre isso, amados. Aqui não é uma mercearia que você entra e pega aquilo que é conveniente e você vai embora. Aqui é um lugar onde eu e você conhecemos como casa do Pai. E este Pai espera de mim e de você um relacionamento ímpar e singular com Ele. Ouçam glória a Deus nessa manhã. O filho mais novo, ele pega parte da sua herança. E logo manifesta o sentimento do seu coração. O versículo 13 diz que logo depois que ele pega a sua herança, ele ajunta tudo e parte para uma terra longínqua. E ali ele desperdiça tudo, de forma dissoluta. Aí vem o nome pródigo, desperdiçador. O versículo 30 deste mesmo capítulo vai dizer que ele gastou tudo com meretrizes, tudo na satisfação da sua carne para o pecado. Ele vive uma vida totalmente distante da presença do Pai. Quando ele pega tudo que ele tinha, que o Pai lhe confere, que o Pai lhe dá, e parte para uma terra distante, ele estava dizendo para o seu pai: agora que eu tenho o que eu preciso, eu não preciso mais da sua presença. Sabe, queridos, eu preciso falar isso com muito temor e tremor diante do Senhor. Você sabe por que tem muitas orações que o Senhor não nos responde? Você sabe por que tem muitas portas que Deus ele não abre para mim e para você? Você sabe por que existem muitas situações que o céu não nos permite acessar? Não é porque Deus é ruim. É porque Ele prefere te dizer não para não te perder. O não de Deus não é porque Ele é ruim comigo e com você. É porque Ele sabe que no momento que Ele entregar aquilo que eu e você estamos pedindo, no momento errado, talvez a primeira coisa que iremos fazer é a semelhança desse filho: deixar a presença dEle para trás. Para de reclamar dos nãos de Deus. Para de reclamar da porta que está fechada e você está tentando abrir e não consegue. Para de reclamar daquilo que você tem clamado para acessar e Ele não tem permitido você acessar. Papai não é um pai ruim. Ele simplesmente por te amar tanto, que Ele está dizendo não para você, porque melhor do que te dar qualquer coisa é ter você para Ele eternamente. Será que tem alguém entendendo essa palavra nessa manhã? Respeite o não dEle. Respeite as portas fechadas dEle. Respeite os lugares que Ele não te permite acessar. Tudo isso Ele está fazendo porque Ele te ama tanto, que é melhor Ele dizer não para você do que te perder para o inferno. O não dEle não é porque Ele não te ama. Ou você, pai, é um pai legalista que dá tudo que seu filho pede. Quando os meus filhos, que uma tem 9, a Esther, e o Samuel tem 5, chega para mim e pede algo, eu poderia dar, poderia. Eu poderia fazer, poderia. Mas sabe por que eu digo não? Porque eu sei que ele não tem estrutura para receber aquilo naquele momento. Sabe por que papai diz não para mim e para você? É porque ele conhece a nossa estrutura, amado. Eu sinto o favor dele aqui. Eu sinto o céu comunicando ao coração de alguém aqui nessa manhã de modo extraordinário. Sabe por que Ele não entrega para mim e para você? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós não somos capazes de suportar. Esses dias a Esther chegou para mim e falou: pai, eu quero aprender a dirigir. Ela vai fazer 10 anos, amados. Imagina eu soltando um carro nas mãos da minha filha com 10 anos de idade. Eu estarei colocando em risco a vida dela e a vida de terceiros. Por que eu não posso fazer isso agora? Porque ela não tem estrutura de assumir um volante, a condução de um carro.
Se permita viver o não de Deus, porque o não de Deus está te preparando para o momento exato, para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. A herança antecipada, o fim dela não é bênção, é maldição. Aprenda a esperar diante do não de Deus, porque no momento certo Ele vai fazer na sua vida. Ouça um glória a Deus essa manhã. Aprenda. Ora, camandaçorias. Ele parte para uma terra longínqua. E é a primeira coisa que o pecado faz. Quando eu resolvo sair da casa do Pai, Ele me separa da presença do Pai e me distancia da presença dEle. Ele é distanciado e ali ele começa a viver uma vida dissoluta. Uma vida com meretrismo, mas entenda isso. Este jovem estava trocando a presença do Pai por alguns momentos de prazer, por alguns momentos de satisfação. Não diferente modo, a geração da contemporaneidade está fazendo a mesma coisa. Está trocando a presença do Pai por alguns momentos de prazer. Essa geração tem trocado a presença do Pai por causa de um copo de bebida alcoólica. Essa geração tem trocado a presença do Pai por causa de uma tragada em um cigarro de ganza. Essa geração tem trocado a presença do Pai por um momento de sexo ilícito, ou antes, ou fora do seu casamento. Essa geração não está entendendo que o pecado, ele promete um prazer que nem ele mesmo é capaz de satisfazer. Estamos trocando a presença dele por qualquer coisa. Qualquer coisa, mano. Por coisas tão obsoletas, inúteis, vazias, que eu preciso compreender. O pecado, ele promete um prazer momentâneo. E o pior é que esse prazer momentâneo que o pecado oferece, no final ele causa uma dor que estraga, destrói a minha e a sua alma. Foi isso que esse jovem começou a viver. Na terra onde ele estava, agora começa a experimentar um momento difícil. O dinheiro acaba, o recurso acaba, e ele começa a viver uma situação de miserabilidade total. Ao ponto que ele vai até um dos moradores daquela terra, e um daqueles moradores, segundo o texto sagrado, o leva direto para um chiqueiro. Permita-me aplicar isso nessa manhã com muito temor e amor à sua vida. Tem muita gente que foi enganado pelo prazer. E aqueles minutos de prazer que você trocou a presença do Pai, te jogou num verdadeiro chiqueiro. Um verdadeiro lamaçal. E nesse lugar, você só sente dor e tristeza na sua alma. Quer uma boa notícia? Diga amém. Em meio àquela situação de miserabilidade que ele se encontrava, olha o versículo 17. Ele começa dizendo, caindo em... Sabe o que é isso? O céu colocou saudades no coração daquele jovem. Eu preciso liberar isso, porque o céu está liberando algo poderoso no meu coração nesta manhã. Nessa manhã, família Lagoinha, Porto de Mós, Deus está colocando saudades da presença dEle no coração de pessoas aqui. E existe um convite para voltarmos para a casa do Pai. Nessa manhã o Senhor está colocando no meu e no seu coração saudade de desfrutar da presença dEle, saudade de ter qualidade com Ele, saudade de viver algo extraordinário com Ele, saudade de escutar a voz dEle falando a nossos ouvidos e aquela lágrima quente brotar em nossos olhos e descer em nossa face. Nessa manhã o céu está plantando saudades no meu e no seu coração, saudades da presença do Pai. Eu preciso entender que quando é plantado no meio e no seu coração saudades da presença do Pai, acontece algo extraordinário. Quando eu me movo para ir de encontro com o Pai se move para ir de encontro à minha vida. Vou repetir.
quando eu decido me levantar, como esse jovem disse no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu, e perante si, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um dos teus trabalhadores. Quando ele se levanta e vai, a Bíblia diz que o pai o vê de longe, porque quando eu me movo para ir até o pai se move para se encontrar comigo. Vai continuar nesse estado que você está? Ou vai tomar uma decisão de se mover até a Ele? Ele não tem colocado nessa manhã saudade da presença dEle no seu coração, para você continuar vivendo esse estado de miséria. Não, Ele está colocando saudades no seu coração da presença dEle, porque Ele quer que você tome uma atitude, se levante, saia desse lugar e venha se encontrar com Ele. Tem um encontro do Pai com você nessa manhã, ouça um amém. Tem um encontro do Pai com você nessa manhã. O Pai quer te abraçar, o Pai, Ele quer trazer você de novo para a casa dEle, para a presença dEle, para experimentar tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. O pai vê ele vindo de longe. Agora é interessante fazer uma pergunta. O que o pai viu? Não foi o mesmo filho que saiu, bem arrumado, perfumado? Não. Com dinheiro no bolso? Traz comigo essa imagem. Entra comigo na história. Quando ele sai da casa, o pai não fechou a porta. A porta que ele saiu permaneceu aberta. Sabe o que o pai fazia todos os dias? O filho está lá vivendo, de forma dissoluta. Olha o pai, a ideia que o texto traz. Chegava na porta e olhava para o horizonte. Sabe qual era o sentimento que tinha no coração do pai? Um dia ele vai voltar. E eu quero estar preparado. Para quando ele decide voltar. Para recebê-lo. Dia após dia, olhando para o texto. Sem exagero teológico algum. O pai ele chegava na porta e olhava para o horizonte. Ele vai voltar. Vou colocar saudades no coração dele da minha presença. O filho agora está voltando. Ele está voltando. O pai o vê de longe. Ele não está voltando como ele saiu. Ele está voltando maltrapilho, com mau cheiro. Ele está voltando descalço. Ele está voltando descabelado. Ele está voltando com a roupa suja de lama, fedendo a porcos e a chiqueiro. Mas o pai não viu um descabelado. O pai não viu alguém maltrapilho. O pai viu um filho voltando para casa. Eu preciso liberar isso sobre a sua vida nesta manhã. Existe um convite para voltarmos à casa do Pai. Independente da condição que você está, independente da situação que você está, independente da condição miserável que você está, existe misericórdia de Deus sobre a tua vida, existe graça de Deus sobre a tua vida, e existe um convite nessa manhã do Pai dizendo: é tempo de voltar para minha casa. Eu não estou te enxergando como um escravo maltrapilho, fedendo, não, eu estou te enxergando como um filho legítimo, voltando para minha casa. Ele volta. E quando ele chega, ele veio já com um sermão pronto para falar para o pai, com um texto decorado: Pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus escravos. Ele já vem com esse texto decorado na mente. Vem cá, João. Isso, vem cá. O filho está vindo, o pai está na espera. Fica aí, filho. Ó. Filho está vindo. Ele está vindo com um texto o quê? Decorado na cabeça.
Ele vai falar o quê? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como dos teus. Mas o pai está aqui na porta, ó, o pai está na porta. O filho está vindo. Cabisbaixo. Envergonhado. Com um texto memorizado na mente. Para dizer para o pai. Mas quando o pai vê. Antes dele falar, olha o pai, ó. Ele estava sujo, mas o pai o abraçou. Ele estava sujo, mas o pai o beijou. Ele estava sujo, mas o pai expressou tanto amor para ele. Ora, calabaço. Papai quer fazer o mesmo com você nesta manhã. Talvez você tenha tanta coisa para falar para ele, mas a única coisa que ele quer fazer é te abraçar e dizer que te ama. A única coisa que ele quer fazer é dizer que você é tão importante, que existe festa no céu quando você se arrepende, que você é tão importante, que a única vez que está escrito que existe festa no céu, é quando um pecador se arrepende na presença do Senhor. Está entendendo essa palavra, família Lagoinha? Ele está sujo, fica aqui filho, ele está sujo. Ele quer falar, mas o pai não deixa. Quando ele começa a falar, o pai olha, para, traz para ele logo roupas novas. Sabe por quê? Ele troca a nossa vestidura quando voltamos para a casa dele. Sabe o que é isso? Independente da nódoa pecaminosa existente na minha vida, quando eu sair da casa do Pai, quando eu volto, o sangue de Jesus remove da minha vida toda nódoa pecaminosa, me dá uma nova vestidura, lavada e remida no sangue de Jesus. O filho quer falar, mas o pai olha, traz sandália para os pés dele. Sabe o que é isso, amados? Só andava descalço escravo. Na casa do pai não tem espaço para escravo. Ele está calçando os seus pés com as sandálias de filho nesta manhã. Olha para esse irmão e diga para ele, nos seus pés. Fala forte com autoridade, crente, nos seus pés. Tem sandália de filhos. Para de viver como escravo. Para de viver como um servo. Você é filho. Fala forte, você é filho. Ande como um filho. Tenha postura de filho. Para de andar com a cabeça baixa. A palavra homem significa aquele que olha para cima. Aquele que olha para o céu. Olha para cima. Olha para o céu. Ande com postura de filho. Mas não acabou. Roupa nova, vem cá filho, fica mais no centro. Sandália nos pés, mas faltava algo. Meu Deus, deixa eu ver essa aliança aqui, filho. Nossa, difícil, o que é isso? Não sei que mistério é esse. É forte. Faltava algo. Autoridade. A autoridade nas escrituras é representada como um anel ou aliança. Perdoou os pecados, trouxe a identidade do filho colocando as sandálias, mas faltava algo para o filho que o pecado acusava. O pecado tem o hábito de tentar roubar ou minar a autoridade que o céu nos concede. Sabe o que o pai faz? Não sei se é essa mão. É essa, João, vai lá, filho. Olha o pai, olhando para o filho, ó. Aquilo que o pecado roubou, eu te devolvo de novo. Toda a autoridade que você tinha, o pecado não pode roubar da sua vida. Eu estou te devolvendo a autoridade, filho. Você não vai estar apenas como filho, você vai ter autoridade de filho na minha casa. Está entendendo essa verdade? Além dele
trazer para você novamente a identidade, além dele trocar suas vestiduras. Nessa manhã ele está colocando um anel no seu dedo e está dizendo: estou devolvendo toda a autoridade do céu sobre a tua vida de novo. Estou devolvendo toda a autoridade do céu. Será que tem alguém entendendo essa palavra nessa manhã? Tem alguém entendendo essa verdade nessa manhã? Fica aí, filho. Tem mais. O filho quer falar: pai, não, ele... Pega aquele bezerro cevado. Manda matar. Sabe o que é isso? Eu vim do interior. Né, Arley? Roçariano. Papai, quando ele cevava um bezerro, era perto da safra do café, Conilon. Por quê? Era uma data especial, precisava comemorar antes de iniciar. E um bezerro não se cevava de um dia para o outro. Era um tempo para ele alcançar a estatura ideal para ser abatido, para ser comemorado naquela data. Preste atenção nisso, desceu do céu. Fica aí, filho, fica aí. A porta está aberta. Sim ou não? Aberta. Todos os dias o pai fazia o quê? Chegava na porta e olhava para o horizonte, esperando o filho voltar. Prega comigo. Nesse tempo de espera, sabe o que o pai estava fazendo? Cevando o bezerro. Todos os dias ele chegava na porta e olhava e ia lá no curral. Deixa eu te alimentar, porque no dia que meu filho voltar, vai ter festa na casa. Ele foi 1, 2, 3, um mês, uma semana, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo ele foi lá, mas ele preparou aquele bezerro para aquela ocasião. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Existe um ambiente que foi preparado. Talvez você não está sabendo, mas desde o dia que você saiu, papai já preparou um ambiente para o teu retorno. Vou repetir. Papai preparou um ambiente para o seu retorno. No dia que você entendeu um convite que ele está fazendo de voltar para a casa dele, vai ter festa, porque o ambiente já está preparado. Vai ter festa, porque o ambiente já está preparado, família Lagoinha. Olha para esse irmão. Obrigado, filho, pode voltar. Entenda isso. Olha para esse irmão e diga para ele: o ambiente já está preparado. Basta você tomar a decisão de entender o convite que o pai está fazendo. Papai nunca é pego de surpresa. Fala para ele: papai nunca é pego de surpresa. Papai sempre está antecipado. Aleluia. Quando você pensa em tomar a decisão de voltar, o ambiente já está preparado para te receber. O ambiente já está preparado para te receber. Ouça um amém, ouça um aleluia, ouça uma manifestação de adoração ao nome de Jesus aqui nessa manhã. Você pode se pôr de pé, amado. Estou sentindo a graça dele. É tempo de voltar. É tempo de voltar, de se arrepender, de reatar nossa amizade. É tempo de chorar, de se converter. Me ajuda, Raquel. É tempo de voltar. Me ajuda, igreja, você que sabe. Existe um convite do Pai nesta manhã. O Ministério de Adoração vai nos conduzir em louvor ao nome do Senhor. Eu sinto cadeias sendo quebradas.
Existe uma presença tão grande dele aqui. O céu está comunicando a graça dele ao coração da igreja. Tenha liberdade nesse momento. Se é línguas espirituais, fale línguas espirituais. Tenha liberdade nesse momento. Você é noiva, você é filho, você é filha. Os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinar.
Escute isso. Existe um convite do céu. 2 convites nessa manhã. Preste bem atenção. O primeiro convite é para você que é filho, mas por algum momento se distanciou. Papai está dizendo esta manhã que Ele quer restaurar a tua identidade. Ele quer restaurar a tua identidade. Ele quer restaurar a tua autoridade de filho. Existem coisas que Ele quer te fazer acessar. Meu Deus. Que você só pode acessar como filho, como servo, como escravo. Você não pode acessar. Por isso que nessa manhã existe um convite. Você que em algum momento se distanciou, para você voltar. Ele vai restaurar a sua identidade e vai restaurar a sua autoridade de filho. Mas existe um segundo convite, que é para você que está na casa, mas não desfrutou da identidade de filho. Tem vivido como servo, como escravo. Tem estado na casa não por aquilo que o pai é, mas por aquilo que ele faz. E Ele está te convidando a voltar por inteiro para a casa dele. Meu Deus, eu sinto um favor tão grande do Senhor. Tem pessoas aqui, eu não estou sendo apelativo, eu estou sendo obediente à voz do Espírito. Que você não pode sair daqui nessa manhã sem restaurar a sua identidade de filho. Existe um convite. E talvez a sua mente está te acusando, porque o Espírito está me falando isso, a sua consciência está te acusando, dizendo: você não merece, você é indigno, é indigna. Nós não merecemos, nós nunca iremos merecer. É por aquilo que Ele fez na cruz. Não é sobre nós, é sobre Ele. Ele está te convidando nessa manhã para essa restauração. Eu quero te dar liberdade, porque o Espírito fala fortemente ao meu coração. Tem pessoas aqui que não podem sair daqui sem ter a sua identidade restaurada de filho, sem ter a sua autoridade de filho restaurada. O ministério vai nos conduzir um pouco mais em adoração. Prometo que não vou me alongar, mas eu preciso ser obediente ao Espírito Santo, ser obediente àquilo que Ele está liberando no âmbito profético aqui nesta manhã. Existe um convite do céu para você voltar para a casa do Pai. Você tem liberdade de sair do seu lugar e assumir essa identidade de uma vez por toda, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Tirar essa mentalidade de escravo. Vejo cordas de amor sendo lançadas e resgatando pessoas aqui. Cante, cante, cante. Pega a tua voz bem forte. Faça esse lugar tremer com tua adoração. Faça essa casa ser cheia do poder do Espírito. Atrai a presença dEle através da tua adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Vou começar a orar. Fique à vontade para interromper o momento que eu estiver orando. Senhor, existe um convite para voltarmos à tua casa, Pai.
Tem pessoas que não podem sair daqui sem tomar essa decisão. Intercessão, ore comigo nesse momento, intercessão. Correntes, arguilhões estão sendo quebrados aqui, está prendendo corações. Tem mais. O Espírito Santo fala, tem mais. Tem mais. O Espírito Santo está quebrando correntes aqui, está aprisionando corações aqui. Você não entendeu o que é ser filho ainda. Ore calamandarabas, ore calamandarabas. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero orar, mas o Espírito Santo continua falando no meu coração. Tem mais. Oh, Espírito Santo. Comece a quebrar cadeias aqui. Comece a quebrar aguilhões que está aprisionando este coração, deste filho e desta filha. Nesse ambiente profético, Senhor, onde a Tua glória está sendo revelada. Nos 4 cantos da nave desta igreja, Senhor Jesus. Comece a manifestar a Tua glória e os Teus sinais aqui, Senhor. Comece a manifestar a Tua glória e os Teus sinais aqui, Senhor. Comece a visitar corações aqui, Senhor. Que Ele sinta neste momento uma mão apertando o coração dele, dizendo: é tempo de voltar, Senhor, é tempo de voltar. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Chorei, calabaço. Espírito Santo, traga renovo espiritual para a Tua igreja. Traga renovo espiritual para a Tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor dia após dia tem estendido o Teu convite de graça, de poder, de favor sobre nós. Aleluia. Agora eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você, só faltava eu perceber. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, eu tenho você.
Glória a Deus. Aleluia. Quando a presença dele chega, nos constrange. Quando a presença dele chega, nos constrange por inteiro. Eu quero orar por cada vida que está aqui na frente. Aleluia. Eu estou querendo acabar o culto, amados, mas o Espírito Santo está tratando com essas vidas aqui. Como igreja, te convidar a orar, simplesmente a orar. Meu Deus. Quero convidar os amados a olhar para mim e se colocar de pé. Olhem para mim, por favor, por favor. Deixa eu descer. Vou descer de novo. Meu Deus. Lucivânia, é isso? A irmã Lucivânia tomou a decisão de vir à frente, porque ela entende a necessidade de ter a sua identidade restaurada de filha. Me fugiu o nome agora, me ajuda. Leni, Irene também. Ela entendeu a necessidade de ter a restauração da identidade de filha, de autoridade, de identidade. O Luiz, ele está voltando para casa, meu pai. Meu Deus. Eu sinto uma graça tão grande dele aqui nesta manhã. Meu Deus. Tem pessoas que não vieram aqui na frente, mas Jesus te visitou e trouxe restauração de identidade, autoridade de filho sobre a tua vida. Nós vamos contar até 3, amados. Vocês vão olhar para trás. Olha para mim, continua olhando para mim. Nós vamos contar até 3. Luiz, ora comigo. Antes de contar até 3, o Luiz vai orar comigo. Continue batendo palma. Eu, Luiz, retorno hoje para a casa do Pai e assumo a minha identidade de filho e tomo posse da minha autoridade de filho e compreendo que nada pode me separar do amor do Pai. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha para trás, amados. Essa é a família que entende a autoridade de filho e de filhas que vocês carregam. Celebra Jesus essa manhã, família Lagoinha. Celebra forte, aplauda forte, glorifica o Senhor. Luiz, o pessoal da consolidação, dê uma atenção especial aqui ao Luiz. Glória a Deus. Amados, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações eternas do Espírito estejam sobre a noiva que aguarda a volta de Jesus. Os que creem dizem amém, glória a Deus. Sai do seu lugar,